Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o processo de canonização de um santo. Você sabe como é que se dá um processo de canonização? Vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Mas antes de falar desse tema, convido você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu e gostaria de se inscrever para receber também outros vídeos, notificações de outros vídeos, se inscreva aí. Vamos lá então sobre processo de canonização. A canonização ela é um ato de atribuir o estatuto de santo a uma pessoa. E não é um processo muito simples. É um processo moroso, é um processo que demora alguns anos. Há santos que demoram muito tempo, depende muito da biografia de cada santo e depende de outros fatores também. Vamos ver aí o exemplo de Padre Anchieta, por exemplo, quase 500 anos de processo de canonização, enfim, e outros que vão muito rápido. Então é um processo que varia muito, mas geralmente é um processo que demora. E é um processo que tem várias etapas, pelo menos 4 etapas contempla o processo de canonização de um santo. Primeiro ponto é escolher o bispo, ele escolhe um postulador para a causa de uma determinada pessoa que está num processo de santidade, que geralmente é uma pessoa que tem alguns requisitos, que tem uma admiração muito grande, uma pessoa que contemple aí várias qualidades e que há pessoas que têm devoção por aquela pessoa e que ela então vai ser declarada aí, começa-se um processo para chegar, culminar lá no processo de canonização, que a pessoa se torna santa. Então o bispo escolhe um postulador, que é uma espécie de advogado, e essa pessoa ela tem como tarefa, como missão, investigar detalhadamente a vida do candidato a santo. Ele vai reunir documentos, ele vai reunir depoimentos para reconhecer a sua fama de santidade. E isso leva um tempo muito grande, exige muito empenho. Isso depois de registrar lá no Vaticano o início desse processo. Então, o primeiro passo é essa pessoa ser reconhecida como serva de Deus. Esse é o primeiro passo. Serva de Deus, primeira etapa do processo de santidade. É quando a causa é iniciada. Então, quando inicia-se essa causa e a pessoa é reconhecida como serva de Deus. Então, o primeiro processo. E nesse processo tem que provar as virtudes desta pessoa. Pode ser que seja também uma pessoa mártir, nós vamos ver daqui a pouquinho como é diferente o processo que declara alguém mártir. Então esse é o passo, nós podemos dizer, mais demorado, porque o postulador ele vai ter que fazer uma pesquisa minuciosa, uma investigação minuciosa à vida daquela pessoa considerada serva de Deus. Esse é o tempo que demora mais, né? Reunir documentos, enviar para Roma, enfim, é um tempo que leva anos para conseguir esse levantamento da história dessa pessoa, as qualidades dessa pessoa, as virtudes desta pessoa. Em se tratando de um mártir, deve ser estudada as circunstâncias que envolveram a morte daquela pessoa para comprovar se houve realmente martírio. Ao terminar, então, esse processo, que é o processo mais demorado, a pessoa é considerada venerável, servo de Deus, e o segundo, venerável. Depois desse processo em que a pessoa é considerada venerável, aí começa uma outra etapa. Agora, a etapa que vai conduzir à beatificação. Nós podemos dizer que agora, nesse estágio da pesquisa para beatificação, é preciso que se tenha o primeiro milagre.
Tem que se comprovar um milagre desta pessoa para que ela seja, de fato, considerada beata. Então, para se tornar beata, é preciso a comprovação de um milagre ocorrido por intercessão desta pessoa candidata a santo, candidata a beato, neste caso, que é esse estágio do processo. E no caso de mártir, não é necessária a comprovação de milagres. A diferença entre um santo e um mártir é que o mártir não precisa de comprovação de milagres para ser declarado mártir. Há outros fatores, como eu disse, em relação à morte, alguém que dá a vida por uma causa, então essa pessoa é declarada mártir. E aí vem o terceiro passo, o quarto passo, podemos dizer, né? Porque já teve lá servo de Deus, venerável, beato, aí entra então o passo da canonização. Esse é o último estágio do processo de santidade. E aí é preciso para a canonização a comprovação de outro milagre que tenha ocorrido depois da beatificação. Não pode ser um milagre antes da beatificação. Há santos que são comprovados mais de um milagre, enfim, mas depois da beatificação é preciso a comprovação de um ou mais milagres. Com um milagre já é suficiente para ela ser canonizada. Então, comprovado o milagre, o beato é canonizado, a pessoa beata é canonizada, e aí então passa a ser um novo santo da igreja, um novo santo que passa a ser cultuado universalmente em toda a igreja. Esse processo, então, tem essas etapas e leva tempo, ele envolve custos, né, despesas financeiras, envolve bastante trabalho, por isso que não é uma coisa muito simples. O processo ele é desenvolvido na Congregação para a Causa dos Santos, um departamento do Vaticano, é ali que desenvolve todo esse processo, então o postulador vai enviando esses materiais lá para a Congregação da Causa dos Santos até alcançar esse estágio. Então, eu estou trazendo, o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia da canonização de irmã Dulce, da Bahia, a Dulce Lopes Pontes, e é por isso que eu estou trazendo esse tema sobre canonização. A primeira santa brasileira. Talvez você esteja perguntando, mas e a Santa Paulina? Santa Paulina, embora ela tenha vivido a maior parte dela no Brasil, ela não era brasileira. Santa Paulina nasceu na Itália, por isso é que ela não é considerada uma santa brasileira, embora ela tenha vivido muitos anos, trabalhado muitos anos no Brasil, morreu aqui no Brasil, mas ela não é nascida no Brasil, então ela não é considerada ainda uma santa brasileira. Agora, Irmã Dulce não. Irmã Dulce nasceu na Bahia em 1914 e ela morre praticamente recentemente, podemos dizer, em 1992. Muita gente que conheceu Irmã Dulce está viva. Enfim, Irmã Dulce é muito recente na história, é uma das santas mais recentes, tanto que dos 5 santos canonizados nesse dia de hoje, Irmã Dulce é a mais recente, a mais nova de todas, né? Ela falece em 1992. Então, Irmã Dulce, o processo de canonização de Irmã Dulce, ele se inicia em janeiro do ano 2000. Quem quiser conhecer a biografia de Irmã Dulce, o que ela fez, tem um filme sobre a Irmã Dulce, tem muitos livros sobre a Irmã Dulce, e na internet você encontra muito da biografia dela. Aqui eu quero fazer só um resuminho do processo de canonização de Irmã Dulce, que teve início lá no ano de 2000. O reconhecimento do primeiro milagre de Irmã Dulce, ele vai se dar em 2003. E em 2009, o Papa Bento XVI reconhece as suas virtudes heróicas e a declara serva de Deus. É um dos primeiros estágios do processo de santificação. E aí depois vem o título de venerável, que é reconhecido em 2008 e anunciado em janeiro de 2009, declarada venerável.
que é a segunda etapa. E ela foi comparada aqui no Brasil à Madre Teresa do Brasil, pela similaridade, pela semelhança do trabalho de Irmã Dulce nos hospitais, com os pobres. Ela foi reconhecida como, colocar entre aspas, né, a Madre Teresa do Brasil, que hoje também é Santa Madre Teresa. E Irmã Dulce tem um estilo de vida muito parecido com o de Madre Teresa. Aí no ano de 2010 foi realizada então a exumação e a transferência das relíquias dela, da venerável Dulce, para uma capela onde ficou definitivamente, uma capela da Imaculada Conceição da Mãe de Deus na Bahia, onde estão lá as relíquias de Santa hoje. A partir desse dia, 13 de outubro de 2019, Santa Dulce dos Pobres, esse é o nome que ela recebe a partir desta data em que foi canonizada, em que foi declarada santa pela Igreja. Em 2010, ela foi reconhecida, então, a autenticidade do milagre de Irmã Dulce. E em 2011, inicia-se, então, o processo de beatificação. Foi lá no dia 27 de outubro de 2010. E o milagre que ocorreu, que foi reconhecido e que foi declarado, ele se deu na cidade de Itabaiana, em Sergipe, uma mulher que, ao dar à luz, ela sofreu uma forte hemorragia. Foram 18 horas de hemorragia. Os médicos não conseguiam estancar a hemorragia dessa mulher. Ela passou por 3 cirurgias, foi desenganada pelos médicos, e aí os próprios médicos disseram: agora está nas mãos de Deus, é só um milagre. E aí então ela recorreu à Irmã Dulce e ela conseguiu alcançar esse milagre. Esse milagre foi reconhecido, foi um milagre que fez com que Irmã Dulce fosse beatificada. E então, do dia 22 de maio de 2011, tem a cerimônia de beatificação de Irmã Dulce. Nessa data, a partir desta data, 22 de maio de 2011, Irmã Dulce da Bahia é declarada pela Igreja como beata. Depois vem a pesquisa para o segundo milagre. O segundo milagre foi a cura instantânea de uma cegueira de um homem que já fazia 14 anos, que era cego, um homem de 50 anos, da Bahia. O nome dele, José Maurício Moreira, e ele conseguiu, por intermédio de Irmã Dulce, recorrendo a ela, voltar a enxergar. Ele conseguiu recuperar a visão depois de 14 anos de cegueira, e isso foi considerado o milagre que possibilitou a santificação de Irmã Dulce, a canonização, podemos dizer, de Irmã Dulce, que a partir então dessa data, 13 de outubro de 2019, é declarada santa. Santa Dulce dos Pobres. A partir de hoje, então, 13 de outubro de 2019, nós temos a nossa primeira santa brasileira, Irmã Dulce, ou Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres, que podemos recorrer a ela, a intercessão dela, para conseguir graças, obter milagres. Eu vou deixar aqui para vocês agora um trechinho da canonização, da declaração de santa feita pelo Papa Francisco, nessa data de 13 de outubro de 2019. E depois desta declaração rápida do Papa Francisco, um marco na nossa história, eu deixo também um trechinho de um hino, um canto que a Bahia fez para Irmã Dulce, agora a Santa Dulce dos Pobres, na voz de Ivete Sangalo, um trechinho na voz de Margarete Menezes e também de Saulo, que são cantores da Bahia, artistas da Bahia, que prestaram essa homenagem à Santa Dulce dos Pobres, a santa que nasceu na Bahia, em Salvador, a santa brasileira, e que nós podemos recorrer a ela. Então, deixo aqui esse trechinho da canonização e essa homenagem prestada pelos artistas da Bahia
a irmã Dulce, que também nesse momento assume também todas as nossas homenagens e que seja bem-vinda aos altares Santa Dulce dos Pobres. Então, pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fique então com um trechinho da canonização de Irmã Dulce dos Pobres ou Santa Dulce dos Pobres. La Beata Dulce Lopes Pontes, al secolo Maria Rita, nacque in Brasile, a São Salvador de Bahia, il 26 maggio 1914. Sin da fanciulla si distinse per una grande sensibilità verso i poveri e bisognosi. Beatos Ioannem Enrico Newman, Josefina Banini, Marian Teresian Charmel Mankidian, Dulcem Lopes Pontes et Margarita Ambais, Sanctos esse decernibus et definimus, ac Sanctorum catalogo ascribimus, statuet in seu in universa Ecclesia inter Santos pia devotione recoli deveri, in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Voz a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, as pombas, pombas da paz. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. As pombas, pombas da paz.
Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Foste a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes que entram em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Ouve teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. É a Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes que entram em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entram em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entram em Roma soltando as pombas, pombas da paz. La la ya, la la ya, la 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 ya. Ai, 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 ai. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Foste a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes que entram em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Ouve teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé.